Fala, galerinha, tudo bem? Vocês pediram e eu estou trazendo. Termo de referência projeto básico, principalmente a justificativa técnica, como é que elas ficam diante do cenário muito delicado que a gente está vivenciando, que é esse cenário de combate ao Covid-19, ao coronavírus. E como é que ficam, então, esses contratos com a administração pública no enfrentamento dessa questão de saúde pública internacional. Então, vamos lá. Primeiro que é importante saber que, olha só, a gente vai estar trabalhando essa legislação aqui, ó, a 13979 de 2020, recém-publicada, dia 6 de fevereiro, né? E a gente vai fazer contraponto com a Lei 8666, até porque as questões de fundo e de base, principalmente a questão da justificativa, hein, galera? Isso não mudou. Tem que tomar bastante cuidado, ok? Bom, essa norma, ela veio, né, como uma medida paliativa, né, de conforto, digamos assim, nas contratações emergenciais que se fizerem necessárias para enfrentar essa circunstância de saúde pública. Veja, primeira coisa, ela é uma norma de caráter geral que deve ser observado pela União, estados, Distrito Federal e municípios, ok? Por todos indistintamente, se estiver nessa circunstância da emergência de saúde pública, ok? E a dispensa de licitação não é para qualquer circunstância, né? É somente de aquisição de bens, serviços e insumos. E aí, cuidado com uma coisa, galerinha. Vai se falar por várias vezes sobre essa contratação emergencial. No entanto, a emergência, ela não vai observar a publicação do artigo 26, parágrafo único da Lei 8666. Vai observar a disposição específica da Lei 13979, ou seja, a publicação imediata em sítio eletrônico. Combinado? Ou seja, na internet. E com todos os requisitos, inclusive do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. Ok? E com relação aos equipamentos, se são equipamentos novos ou não, tanto faz. Só que se não forem equipamentos novos, é necessário que tenha a certeza de que o fornecedor tem condições, ele garante, né, as condições plenas de uso e funcionamento. Tudo isso precisa estar explicadinho dentro do processo, ok? É um jeito de você conseguir se resguardar enquanto servidor público na hora de instrumentalizar esse processo e, inclusive, para a conferência dos órgãos de controle depois, ok? Bom, quando a gente faz o contraponto com a Lei 8666, vejam que as características da contratação emergencial, basicamente as características de fundo, elas permanecem, tá bom? Então, lá o artigo 24, inciso 4º, ele diz que fica caracterizada sempre quando houver urgência de situação que possa causar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, equipamentos ou bens, sejam eles públicos ou privados. E a caracterização, a condição de emergência, ela só é utilizada quando for para reparar essa situação emergencial, de urgência e de calamidade, e que em 180 dias, ou seja, 6 meses, isso possa ser recuado. No caso da Lei 13.979, olha que interessante, ele fez uma disposição dizendo que poderá ser prorrogada por sucessivos períodos, esses 180 dias, né, ou seja, esses 6 meses, até enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública, né. Olha, então ele trouxe aqui uma flexibilização importante, ok? Com relação à questão de fundo que eu falei para vocês, permaneceu, ó, a situação de emergência, a necessidade de pronto atendimento dessa emergência, então isso permaneceu. Agora, essa questão aqui, olha, limitada à contratação da parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, é que eu vou chamar bastante a atenção de vocês. Por quê? Porque a condição do termo de referência e do projeto básico dele estar
detalhado em quantitativos, refletindo ou tentando refletir o mais próximo da realidade vivenciada por aquela unidade, isso precisa ser mantido. Claro que aqui agora, galerinha, a gente não está numa circunstância, aliás, nada confortável, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do álcool gel, ou vamos pegar aqui o exemplo das luvas, das máscaras, né? Existem unidades dentro da administração pública que não têm essa expertise e não têm essa experiência de qual que será o fluxo de uso desse material, mas esta unidade, pode se subsidiar de outras unidades, principalmente da área da saúde, para saber minimamente a, a dinâmica, como que se dá o uso, principalmente do álcool gel, quanto que é usado aproximadamente e dentro, né, da quantidade de funcionários, da quantidade de pessoas que transitam naquele local e que usam, né? Então, eles têm condições. A gente utiliza um pote de 500 ml por dia, ou em cada sessão por mês, algo do gênero, né? E claro que aqui vai ser numa circunstância totalmente tentar ao máximo se basear em dados reais, mas claro que vai fugir a essa regra, né? A preocupação é que, se existirem contratações emergenciais em cima de contratações emergenciais, porque foi insuficiente aquilo que foi programado anteriormente, não vai, no meu modo de ver, ficar caracterizado fracionamento de despesa, não. Ok? Por quê? Porque justamente não é uma realidade da unidade. Agora, pode dar uma conotação negativa caso você não tome nenhuma precaução. Eu acho que, sei lá, pede aí, não sei, pede, sei lá, 500 máscaras. É pouco isso que eu tô falando, ok? Mas, pede aí, não vou conferir nada. Pede, eu acho que isso dá. Não é assim, né? Então precisa ter um mínimo de cautela na hora de fundamentar o seu pedido e fundamente, deixe bem justificadinho lá dentro, porque se acontecer alguma coisa, você vai precisar explicar de onde é que você tirou aquele parâmetro para aquele termo de referência, ok? Bom, então vamos lá. O termo de referência, a gente sabe que tem que observar, né, forma precisa, suficiente, clara, orçamento estimado de custos, cronograma físico-financeiro, ele é utilizado para bens e serviços, né, inclusive está lá no decreto que regulamenta o pregão, sempre foi utilizado desde então, mas na lei ele consta no decreto que regulamenta a modalidade pregão no governo federal, decreto 3.555, aí sim que ele aparece lá. E o projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado e fundamento nos estudos técnicos preliminares que assegure essa viabilidade técnica, aqui, olha, a justificativa técnica que me perguntaram, né? E o adequado tratamento ambiental. Esse projeto básico, ele está lá no artigo 7º da Lei 8666 de 93, específico para serviços, claro, entra serviços de engenharia, serviço de informática, enfim, embora serviço de informática se usa muito mais a terminologia de termo de referência, mas, enfim, né, tem lá para serviços e obras, né. Então, veja, agora é uma preocupação. Por quê? Porque esse estudo técnico preliminar da Lei 8666, ele foi flexibilizado em alguma medida pela Lei 13.979. Vamos lá ver? Ele diz o seguinte, olha, no enfrentamento da emergência, não será exigida a elaboração de estudo preliminar quando se tratar de bens e serviços comuns, hein? Nos outros terá que ser feito sim, né? Agora, como? Olha, será admitida a apresentação de termo de referência ao projeto básico simplificado. Veja, galerinha, isso numa contratação emergencial não é muito uma circunstância nova, não. Eu vou trazer aqui 2 exemplos que são de julgados do Tribunal de Contas da União.
Eu peguei como parâmetro aqui, só para exemplificar. Um deles olha, o Acórdão 53 de 2007, proferido pelo plenário com relatoria do ministro Augusto Nardes, dizia o seguinte, que o projeto básico pode ser traduzido em planilhas estimadas, né? Planilha estimativa, devidamente fundamentada em relatório técnico, né? Então, ainda que não fosse lá estudos preliminares, elaboração dos estudos técnicos preliminares, ETP, que agora, né, já está vindo essa sigla com bastante furor, digamos assim, até por conta da lei 10.024 de 2019, que trouxe todo um tratamento ao sistema eletrônico do Comprasnet do governo federal, modalidade pregão, convênios, né? Então, aqui ele já dizia que poderia ser substituído por essa planilha de estimativa, fundamentada em um relatório técnico, né? Sempre quando essa característica emergencial fosse de baixa complexidade executiva. Olha um outro julgado interessante do Tribunal de Contas da União, de 2012, é o Acórdão 3065, que é de relatoria também proferida pelo plenário, na relatoria do ministro Valmir Campelo. Dizia que mesmo nas hipóteses de contratação emergencial, é necessária a elaboração de projeto básico, com todos os indicativos lá do artigo 6º, inciso 9º, etc., né? Ele diz, é possível admitir a celebração de contratos firmados com suporte em projeto básico que não apresentem todos esses elementos, que elementos? Do artigo 6º, inciso 9º, principalmente a elaboração, essa base do estudo técnico preliminar, né? Nos casos excepcionais, com o intuito de afastar o risco iminente de dano a pessoas ou patrimônio público particular. Quando a gente abre esse julgado, é bastante interessante, porque ele lembra o seguinte, ele diz que existem casos que esse projeto básico leva meses, e na circunstância de contratação emergencial não dá para esperar meses, né? Mas que isso precisa estar justificado no processo administrativo. Então, mesmo se a gente estiver diante dessa condição do coronavírus, aqui nessa contratação emergencial, tomem bastante cautela com isso. A lei fala em termo de referência ao projeto básico simplificado, mas condições mínimas de se identificar quantitativo, de ter essa justificativa técnica, ainda que o mínimo, que não é eu não consigo na dimensão maior, explique por que é que você não consegue. Deixe bem claro isso, porque é que não dá na completude, digamos assim, do que traz o artigo 6º, inciso 9º da Lei 8.666. Deixa isso bem claro dentro do processo administrativo, ok? É o único jeito de você resguardar e dar o parâmetro para órgãos de controle interno, externo, ou qualquer um que for conferir, controle social, enfim, né? Que for conferir o processo para entender ou minimamente conseguir compreender qual que era a circunstância que você estava vivenciando, ok? Cuidado com aquela justificativa. Para atendimento de interesse público, eu já falei isso para vocês, colegas. Ainda bem que é para atendimento de interesse público e não é para atendimento de interesse privado, porque nem pode ser, certo? Né? Agora, isso e nada é praticamente a mesma coisa. Precisa trazer o detalhamento deste projeto básico, aqui no caso, né? O detalhamento do termo de referência, ok? Olha o que diz o artigo 4º da Lei 13.979. Estou aqui numa outra plataforma, vou sair um pouquinho aqui de lado da câmera, né? Mas ele diz que o termo de referência simplificado, o projeto básico simplificado, deve conter declaração do objeto, fundamentação simplificada da contratação, descrição resumida da solução apresentada, requisitos da contratação, ou seja, toda a justificativa técnica, como que você quer que seja feita a entrega, de que jeito que é o produto, para quem é, como é, quando é, né? Isso precisa. Critérios de medição e pagamento e a estimativa de preços obtido por algum dos parâmetros que eu trouxe aqui mais
simplificado, deixa entrar meu mouse aqui, porque ele estava na outra tela, dizendo o seguinte: olha, portal de compras, contratações similares com outros entes públicos, pesquisa em mídia especializada, pesquisa com potenciais fornecedores, sítios eletrônicos especializados, adequação orçamentária, né? Essa estimativa de preço, ela precisa estar explicada dentro do seu processo, ok? Até existe aqui, olha, a possibilidade, desde que justificado pela autoridade competente, dela ser excepcionalmente dispensada, mas mesmo assim, muito cuidado, hein? Geralmente aqui, olha, quando se tem um único fornecedor, depois a gente vai ver uma disposição, inclusive para inidoneidade, suspensão do direito de contratar, mas se você tem um único fornecedor para aquele produto, né? Olha o que, que ele fala: poderá haver contratação por preço superior a esta estimativa, porque decorrentes de oscilações de preços de mercado, no que também deverá ser justificado no processo. Portanto, galerinha, não esqueçam disso. A justificativa deve estar no processo, de qualquer circunstância. Por quê? Porque, veja, aquela questão do planejamento, da justificativa, objeto seu descritivo, objeto exigência técnica, econômico, financeira, objeto e condição de contratação, que é assinalado lá pela unidade responsável, isso não vai poder deixar de ter, né? Essa condição vai fazendo, rememorando aqui, né? A condição do que você quer, como você quer, por que é que você quer, para quem é que você quer, né? Se você vai trabalhar com os seus produtos, os seus materiais, com um sistema de registro de preços, cuidado, consulte, faça lá, né? Provoque a adesão das unidades interessadas na sua ata, para você poder ter o quantitativo mais adequado de uma situação que você conseguir visualizar nesse momento de crise aqui, né, que a gente está vivenciando no combate do coronavírus, ok? Então, bastante cautela com isso, ok? Bom, trouxe também algumas, mais duas últimas plataformas, lembrando algumas coisas interessantes. Quando a gente tiver na questão da contratação emergencial, as contratações por enfrentamento desta questão de saúde pública internacional, fica autorizada, olha só, empresas inidôneas ou suspensas de licitar ou de contratar com o poder público poderão ser contratadas, mas se for comprovado que é a única fornecedora do bem ou do serviço adquirido. Então, cuidado aqui, ok? E autoriza, mediante justificativa, a dispensa de documentações de habilitação, inclusive de regularidade fiscal e trabalhista, ok? Exceto o CND e aquela certidão das exigências constitucionais do trabalho do menor, ok? Então, cuidado aqui que essas duas não podem ser suprimidas de forma alguma. E olha que interessante, eventual acréscimo ou supressão desse contrato não está no limite de 25%, como diz a Lei 8666 de 93, mas no limite até 50%, mas isso tem que estar dentro do contrato, ok? Lá da minuta do termo de contrato precisa estar lá, tá bom? E autoriza também a dispensa da audiência pública, sabe aqueles objetos acima do valor de 330 milhões, lá que está lá no artigo 39, parágrafo único da Lei 8666 de 93? Pois bem, aqui por conta desse enfrentamento, dessa circunstância tão delicada, né, de saúde pública por conta do Covid-19, também foi dispensado. Combinado? Acho que deu aqui. Galerinha, até a próxima.